Você já se perguntou se aquilo que sempre ouviu sobre o dízimo é realmente o que Deus concebeu? E se eu lhe dissesse que existe uma dimensão espiritual do dízimo que poucos conhecem, um poder que vai além do material? E se aquilo que consideramos uma simples prática religiosa for, na verdade, uma arma espiritual que o inimigo não quer que você conheça? Pois há verdades sobre o dízimo que raramente são discutidas nos púlpitos, princípios que podem mudar por completo a sua compreensão desta prática ancestral. Agora quero saber a sua opinião. Você já sentiu alguma vez que quando se dizima algo espiritual é ativado a seu favor? Você já experimentou proteção, provisão ou vitórias inexplicáveis depois de ser fiel nos seus dízimos? Ou talvez tenha sentido que o dízimo é apenas um fardo religioso, uma obrigação que não parece ter efeito real na sua vida? Comente agora mesmo a sua experiência, pois o seu comentário é essencial para que mais pessoas vejam este vídeo e descubram essa verdade. Quanto mais interações houver, mais longe esta mensagem pode chegar. A verdade pode ser desconfortável, mas é exatamente o que a Bíblia nos ensina. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O problema é que quando se fala do dízimo, quase sempre se foca no aspecto financeiro, na obrigação ou em dar para receber bênçãos materiais. Mas raramente se explora sua dimensão como ferramenta espiritual, como princípio de autoridade, como mecanismo de proteção contra os ataques do inimigo. Muitas igrejas apresentam o dízimo simplesmente como um mandamento para sustentar o ministério ou como uma semente para a prosperidade financeira. Algumas chegam até a reduzi-lo a uma transação. Você dá para que Deus lhe dê mais. Mas é isso tudo o que representa o décimo segundo a Bíblia? Ou há uma dimensão mais profunda que se perdeu com o passar do tempo? Quantas vezes você já ouviu citar Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos ao celeiro para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abundância. Este é talvez o versículo mais utilizado quando se fala do dízimo, mas será que realmente entendemos o seu significado espiritual ou ficamos apenas com uma interpretação superficial? Durante anos, milhões de crentes foram ensinados a ver o dízimo principalmente como uma obrigação financeira, uma lei divina para abrir as portas a bênçãos materiais. Mas se o dízimo fosse apenas uma prática para obter prosperidade econômica, por que tantas pessoas fiéis no dízimo continuam enfrentando dificuldades? Por que alguns que nunca dizimaram parecem prosperar sem problemas? É possível que tenhamos interpretado mal o propósito principal do dízimo no reino de Deus? Neste vídeo, vamos explorar uma dimensão do dízimo que raramente é discutida. O dízimo como arma espiritual, como um mecanismo de proteção divina, como uma declaração de autoridade no reino espiritual. Vamos descobrir o que a Bíblia realmente ensina para além do óbvio. Entender como esta prática impacta não apenas a sua economia, mas também a sua posição espiritual. E revelar por que o inimigo tanto trabalhou para distorcer o seu verdadeiro propósito. Se alguma vez você teve curiosidade sobre o poder espiritual por trás do dízimo, se duvidou da sua relevância na era da graça, ou se simplesmente quer aprofundar o seu entendimento bíblico, então precisa assistir a este vídeo até o final. Há verdades ocultas que podem transformar a sua perspectiva e a sua experiência espiritual. E acredite, essa revelação pode mudar a forma como você encara as batalhas espirituais na sua vida. Para entender o dízimo como arma espiritual, primeiro devemos voltar às suas origens. Não se trata de uma prática que surgiu com as igrejas modernas ou mesmo com a lei de Moisés. Suas raízes são muito mais antigas e o seu significado muito mais profundo do que muitas vezes se ensina hoje. O dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque em Gênesis 14:18 ao 20. Este trecho é crucial para entender a dimensão espiritual do dízimo, pois ocorreu muito antes da lei mosaica, muito antes de existir um tabernáculo, um templo ou um sistema sacerdotal levítico.
Abraão acabara de vencer uma grande batalha contra 4 reis poderosos e recuperar o seu sobrinho Ló, juntamente com todas as suas posses. Nesse momento de vitória militar, surge misteriosamente Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia descreve esse encontro de maneira breve, porém significativa. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui há um ponto crucial que muitos ignoram. Abraão não deu o dízimo porque alguém lhe exigisse ou porque existisse uma lei que o obrigasse. Ele o fez voluntariamente, como um ato de reconhecimento espiritual. Mas o que exatamente ele estava reconhecendo? A chave está em quem era Melquisedeque. Hebreus 7 nos revela que Melquisedeque é uma figura misteriosa, sem genealogia registrada, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Muitos teólogos consideram que Melquisedeque foi uma manifestação pré-encarnada de Cristo, ou ao menos um tipo de Cristo. O fascinante é que Abraão, o pai da fé, reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque e respondeu dando o dízimo. Esse não foi simplesmente um ato religioso, foi uma declaração espiritual de submissão a uma autoridade superior. Abraão estava reconhecendo que a sua vitória não veio por sua própria força, mas pelo poder do Altíssimo. E aqui está a primeira revelação sobre o dízimo como arma espiritual. Quando Abraão dizimou, ele estava fazendo uma declaração no reino espiritual. Ele estava dizendo: reconheço que esta vitória não é minha, mas de Deus. Reconheço que há uma autoridade superior à minha, operando a meu favor. E como resultado, recebeu uma bênção sacerdotal que selou a sua vitória e abriu caminho para as promessas futuras. Esse primeiro registro do dízimo nos mostra algo poderoso. O dízimo é, primeiramente, um ato de reconhecimento espiritual, uma declaração de dependência de Deus e uma aliança com a sua autoridade. E quando nos alinhamos com a autoridade de Deus, ativamos a sua proteção e o seu favor sobre as nossas vidas. Depois, no tempo de Moisés, o dízimo foi estabelecido como parte da lei. Números 18, 21 explica: E eis que tenho dado aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, porquanto servem no ministério do tabernáculo da congregação. Mas mesmo aqui o dízimo não era simplesmente um imposto religioso, tinha um propósito espiritual. O dízimo em Israel sustentava os levitas que serviam no tabernáculo e posteriormente no templo. Eles eram os encarregados de manter a presença de Deus no meio do povo, de realizar os sacrifícios, de interceder, de preservar a santidade do local. Em outras palavras, o dízimo sustentava o sistema que mantinha a conexão entre Deus e o povo, que mantinha a porta aberta para que a bênção, a proteção e a orientação divina fluíssem para Israel. Isso revela outra dimensão espiritual do dízimo. Não era apenas para sustentar um grupo de pessoas, mas para manter ativo um sistema espiritual que protegia toda a nação. Quando o povo falhava em dar o dízimo, não apenas os levitas sofriam, todo o sistema espiritual de proteção se enfraquecia. É como um escudo espiritual. Quando o dízimo fluía corretamente, o escudo estava forte e a nação experimentava proteção. Quando o dízimo era interrompido ou corrompido, surgiam brechas no escudo e os inimigos podiam penetrá-lo. Um dos trechos mais citados sobre o dízimo é Malaquias 3:8 a 12. Mas para entender corretamente esse trecho, precisamos conhecer o seu contexto histórico. Malaquias profetizou em um tempo em que Israel havia retornado do exílio babilônico. O templo havia sido reconstruído, mas o fervor espiritual estava em decadência. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios defeituosos. O povo havia se tornado indiferente a Deus e os dízimos já não fluíam como deveriam. Nesse contexto, Deus diz por meio de Malaquias: Acaso o homem enganará a Deus? Pois vós me enganastes. E dizeis: Em que te enganamos?
nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Aqui, Deus estabelece uma conexão direta entre a fidelidade nos dízimos e o relacionamento com Ele. Não dar o dízimo não era apenas uma questão financeira, era um ato de rebeldia, uma ruptura no relacionamento, uma violação do pacto. E então vem a promessa: trazei todos os dízimos ao celeiro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abundância. Muitos interpretam essa promessa exclusivamente em termos materiais, dar dízimos para receber prosperidade financeira. Mas o texto vai muito além. Deus promete também porei a repreender contra vós o devorador, e a vossa colheita não será destruída, nem a vossa videira no campo ficará estéril. Aqui há uma dimensão clara de proteção espiritual. O devorador, no contexto bíblico, não se refere apenas a pragas físicas que destroem as colheitas. Em um sentido mais amplo, representa todas as forças destrutivas, inclusive os poderes espirituais que buscam destruir o que Deus abençoou em nossas vidas. João 10:10 nos lembra que o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Este é o devorador em ação. E aqui está uma revelação poderosa. O dízimo ativa uma proteção divina contra esse devorador. Ele estabelece um perímetro espiritual que o inimigo não pode ultrapassar facilmente. Não é que o dinheiro em si tenha poder, mas o nosso ato de obediência e reconhecimento ativa uma dinâmica espiritual de proteção. É como quando você instala um sistema de alarme na sua casa. Não é o alarme em si que impede o ladrão, mas a autoridade e a resposta que ele representa. Quando você dizima, está ativando um sistema de alarme espiritual que diz ao inimigo: esta vida, esta família, este negócio, esta mente está sob a proteção do Altíssimo. Mas há mais. Malaquias também diz que pela fidelidade no dízimo, todas as nações vos dirão bem-aventurados, porque sereis uma terra desejável. Isso fala de um impacto que vai além do pessoal, que afeta o seu testemunho, a sua influência, a sua capacidade de ser luz em meio às trevas. O dízimo, quando praticado com entendimento espiritual, não apenas o protege, expande a sua capacidade de influência espiritual no seu ambiente. Ele o torna uma terra desejável, um território que reflete a bênção de Deus de forma visível para os outros. Agora, isso significa que o dízimo é como uma fórmula mágica que automaticamente ativa proteção e prosperidade? De maneira nenhuma. O dízimo não é uma transação mecânica, é uma expressão do nosso relacionamento com Deus, da nossa confiança nele, do nosso reconhecimento do seu senhorio. É como em qualquer relacionamento de autoridade legítima. Quando você reconhece adequadamente a autoridade, coloca-se sob a proteção dela. Um cidadão que respeita as leis do seu país tem direito à proteção desse país. Um filho que honra seus pais coloca-se sob a cobertura e a orientação deles. Da mesma forma, quando honramos a Deus com os nossos dízimos, nos alinhamos com a sua autoridade e nos colocamos sob a sua proteção. Mas aqui há uma pergunta crucial. Se o dízimo fazia parte da lei do Antigo Testamento, continua sendo relevante para os crentes sob o novo pacto? Tem o mesmo poder espiritual na era da graça? Esta é talvez uma das questões mais debatidas em relação ao dízimo. Alguns argumentam que, uma vez que estamos sob a graça e não sob a lei, já não estamos obrigados a dizimar. Outros insistem que o dízimo continua sendo um mandamento universal. Mas ambas as posições podem estar perdendo o ponto central. O Novo Testamento não anula o princípio do dízimo, ele o eleva a um nível superior. O próprio Jesus, ao falar com os fariseus que meticulosamente dizimavam até as ervas mais pequenas, disse: isso era necessário fazer sem deixar de fazer aquilo. Mateus 23:23. Jesus não criticou o ato de dizimar, criticou a hipocrisia de fazê-lo minuciosamente, enquanto se ignoravam assuntos mais importantes como a justiça, a misericórdia e a fé. A chave está em entender que, sob o novo pacto, não estamos menos obrigados à generosidade, mas sim mais.
Paulo escreve em 2 de Coríntios 9, 6 e 7: aquele que semeia com parcimônia, também colherá com parcimônia. E aquele que semeia generosamente, generosamente também colherá. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse princípio não contradiz o dízimo, ele o complementa e o expande. O dízimo estabelece um mínimo, um ponto de partida para a nossa generosidade. É como dizer, pelo menos isso pertence a Deus. Mas, sob a graça, muitos sentem o chamado de ir além, de dar não apenas os 10%, mas muito mais, não por obrigação, mas por gratidão e amor. E aqui está a dimensão espiritual no Novo Testamento. Quando damos sob a graça, não estamos menos protegidos, mas sim mais. Não estamos ativando menos poder espiritual, mas sim mais. Pois agora não damos apenas para manter um sistema terreno, como o templo e os levitas, mas para expandir o reino de Deus, para apoiar a grande comissão, para fazer parte da obra redentora de Cristo no mundo. No Novo Testamento, vemos exemplos surpreendentes de generosidade que iam muito além do dízimo. Em Atos 42 a 37, lemos que os primeiros crentes compartilhavam tudo o que tinham, a ponto de não haver entre eles nenhum necessitado. Alguns até vendiam propriedades e colocavam o dinheiro à disposição dos apóstolos para a obra do ministério. E qual foi o resultado espiritual? O versículo 33 nos diz: e com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles recaía uma graça abundante. A generosidade radical deles estava diretamente conectada com o grande poder e a graça abundante que experimentavam. Esta é a elevada dimensão espiritual de dar no Novo Testamento. Não é inferior ao dízimo do Antigo Testamento, é superior. Não tem impacto espiritual menor, tem impacto maior. Não fornece proteção menor, fornece proteção maior. Porque agora damos não como servos sob a lei, mas como filhos em um relacionamento de intimidade com o Pai. Agora, se o dízimo e dar em geral tem essa dimensão espiritual tão poderosa, por que muitos crentes não experimentam os seus benefícios? Por que alguns dizem o dízimo fielmente e ainda assim enfrentam ataques, carências e dificuldades? Há várias razões possíveis. Primeiramente, muitos dizimam sem entendimento espiritual. Dão os 10% dos seus rendimentos porque assim manda a igreja, ou porque esperam uma recompensa material, mas não compreendem a dimensão de autoridade e proteção espiritual que estão ativando. E sem essa compreensão, não podem exercer a autoridade que vem com o dízimo. É como ter uma arma poderosa, mas não saber como usá-la. A arma está ali, tem potencial, mas sem o conhecimento e a prática adequados, não cumpre o seu propósito. Da mesma forma, muitos crentes têm em mãos essa arma espiritual poderosa, mas não sabem como operá-la com fé e entendimento. Em segundo lugar, alguns dizimam com motivos incorretos. Jesus advertiu contra dar para ser visto e elogiado pelos homens. Mateus 6, 1 a 4. Paulo falou de dar não com tristeza, nem por necessidade, mas com alegria. 2 de Coríntios 9, 7. Quando dizimamos com motivos impuros, contaminamos o poder espiritual da nossa oferta. É como tentar estabelecer comunicação por uma linha cheia de interferência. A mensagem não chega clara, a conexão se enfraquece. Nossos motivos são como a clareza da linha pela qual enviamos as nossas ofertas ao céu. Terceiramente, alguns confiam no dízimo como um amuleto mágico de proteção, esquecendo que ele faz parte de um relacionamento integral com Deus. O dízimo não funciona isoladamente. Trabalha em conjunto com a nossa obediência em outras áreas, com a nossa vida de oração, com o nosso estudo da palavra, com a nossa comunhão com outros crentes. Imagine um soldado que possui um escudo excelente, mas descuida do restante da sua armadura, não se treina adequadamente e não segue as instruções do seu comandante. Esse escudo, por mais bom que seja, não lhe proporcionará proteção completa na batalha. Da mesma forma, o dízimo é parte da nossa armadura espiritual, mas precisa operar em harmonia com o restante da nossa vida espiritual. Quarto,
Alguns ainda não aprenderam a exercer a autoridade espiritual que vem com o dízimo. Não basta dar, devemos também aprender a nos manter firmes na autoridade que Deus nos concedeu e resistir ao inimigo quando ele ataca. Tiago 4,7 nos instrui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Note a ordem. Primeiro, nos sujeitamos a Deus, o que inclui ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas. E então, resistimos ao diabo. É então que ele foge. Quando entendemos o dízimo como um ato de submissão a Deus, uma declaração do seu senhorio sobre as nossas finanças e sobre toda a nossa vida, posicionamos-nos para resistir efetivamente ao inimigo. Podemos dizer: honrei a Deus com os meus bens, submeti-me à sua autoridade, estou sob a sua cobertura, por isso te resisto em nome de Jesus. Esta é a dimensão de guerra espiritual do dízimo que muitos crentes nunca exploraram. Não é apenas uma prática financeira, é uma posição de batalha, uma declaração de a quem pertencemos e sob qual autoridade operamos. E isso nos leva a outro aspecto crucial: o dízimo como declaração de senhorio. Quando dizimamos, estamos dizendo de forma prática e tangível: Deus é o dono de tudo o que tenho, eu sou apenas um administrador. Essa declaração tem um poder imenso no reino espiritual. Pense: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, segundo 1 de Timóteo 6,10. O dinheiro é um dos ídolos mais poderosos em nosso mundo, uma das áreas em que muitas pessoas rejeitam o senhorio de Cristo. Quando voluntariamente submetemos as nossas finanças a Deus por meio do dízimo, estamos atacando diretamente uma das fortalezas mais poderosas do inimigo em nossas vidas. É como derrubar um ídolo principal, e quando esse ídolo cai, muitos outros caem com ele. Isso explica por que muitas pessoas experimentam avanços espirituais significativos quando começam a dizimar fielmente. Não é o dinheiro em si, mas a declaração de senhorio que estão fazendo, a fortaleza que estão derrubando. Mas há outro nível ainda mais profundo nessa dinâmica espiritual. O dízimo não apenas declara o senhorio de Deus, ele também ativa a sua provisão sobrenatural. Jesus disse em Lucas 6,38: dai e dar-se-vos-á, medida boa, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. Esse princípio espiritual de semear e ceifar transcende a simples economia terrena. Não estamos simplesmente dando dinheiro para receber mais dinheiro, embora isso possa ocorrer. Estamos semeando no reino, e essa semeadura pode produzir uma ceifa que vai muito além do financeiro. Paz, alegria, cura, relações restauradas, portas abertas, favores inesperados, proteção sobrenatural. É como plantar uma semente e receber não apenas mais sementes, mas uma árvore inteira que dá frutos, oferece sombra, purifica o ar, fortalece o solo, abriga a vida silvestre e embeleza o ambiente. A nossa semeadura financeira pode produzir uma ceifa multidimensional que afeta cada área da nossa vida. Mas o que dizer daqueles que foram testemunhas ou vítimas de abusos relacionados ao ensino do dízimo? Tristemente, há quem tenha manipulado essa poderosa verdade bíblica para explorar pessoas vulneráveis, prometendo bênçãos exageradas, utilizando táticas de pressão ou vivendo na opulência enquanto as suas congregações sofrem. Esses abusos são reais e prejudiciais, mas não invalidam o princípio bíblico do dízimo quando corretamente entendido e aplicado. É como a autoridade parental. O fato de alguns pais abusarem da sua autoridade não significa que a autoridade parental em si seja má. Significa que ela deve ser exercida corretamente, com amor, sabedoria e para o benefício dos filhos. Da mesma forma, o dízimo deve ser ensinado e praticado dentro do seu contexto bíblico completo, como uma expressão voluntária de gratidão, como um reconhecimento do senhorio de Deus, como um ato de confiança e sim, como uma poderosa arma espiritual que nos posiciona sob a proteção e a provisão de Deus. Em uma igreja saudável, os dízimos são administrados com transparência, são utilizados para avançar o reino de Deus, não para enriquecer indivíduos, e são ensinados não como uma fórmula mágica para a prosperidade, mas como parte de uma vida de discipulado e submissão a Cristo.
Quando o dízimo é praticado dessa maneira, ele se torna verdadeiramente uma arma espiritual, um escudo de proteção, uma declaração poderosa no reino espiritual que diz: pertenço a Deus, confio nele, reconheço o seu senhorio e coloco-me sob a sua autoridade e cobertura. Agora, o que tudo isso significa para você pessoalmente? Como você pode começar a experimentar o poder espiritual do dízimo na sua própria vida? Primeiramente, se você nunca dizimou ou tem sido inconsistente, considere começar com um passo de fé. Não porque alguém o pressione, nem por medo de uma maldição, mas como um ato de confiança e reconhecimento do senhorio de Deus sobre a sua vida e as suas finanças. Em segundo lugar, se você já dizima, pergunte a si mesmo: faço isso com entendimento espiritual? Compreendo que não estou simplesmente cumprindo uma obrigação religiosa, mas ativando uma dinâmica espiritual de proteção e provisão. Dizimo não apenas com o meu dinheiro, mas com o meu coração, com gratidão e alegria. Em terceiro lugar, aprenda a exercer a autoridade espiritual que vem com o seu dízimo. Quando enfrentar ataques, lembre-se de que honrou a Deus com os seus bens, submeteu-se à sua autoridade, está sob a sua proteção. A partir dessa posição, resista ao inimigo com confiança. Em quarto lugar, não isole o dízimo do restante da sua vida espiritual. Integre essa prática com a sua oração regular, o seu estudo da palavra, a comunhão com outros crentes, a sua obediência em outras áreas. O dízimo é mais eficaz como parte de uma vida integral de discipulado. Em quinto lugar, se você já experimentou manipulação ou abuso relacionado ao ensino do dízimo, permita que Deus cure essas feridas. Entenda que esses abusos não refletem o coração de Deus, nem a verdadeira natureza do dízimo como princípio bíblico. Busque uma comunidade saudável onde possa restaurar a sua confiança e redescobrir a alegria de dar. Você já experimentou alguma vez a dimensão espiritual do dízimo na sua vida? Notou uma proteção especial, uma provisão sobrenatural ou uma vitória espiritual que pareceu estar conectada com a sua fidelidade nessa área? Ou talvez tenha lutado com esse tema, tido dúvidas, enfrentado manipulação ou simplesmente não visto os resultados que esperava. Seja qual for a sua experiência, convido-o a compartilhá-la nos comentários. O seu testemunho pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ouvir hoje. Convido-o também a se inscrever no canal, se este conteúdo o abençoou, e a ativar as notificações para não perder a segunda parte desta revelação sobre o dízimo como arma espiritual. Na próxima parte, vamos nos aprofundar ainda mais em como ativar o poder espiritual do dízimo em situações específicas, como identificar e fechar brechas no seu escudo espiritual e como o dízimo pode se tornar uma ferramenta de libertação e avanço em áreas estagnadas da sua vida. Lembre-se, o dízimo não é simplesmente uma prática religiosa do passado, é um princípio espiritual vivo e poderoso que pode transformar a sua posição na batalha espiritual. Não se trata apenas de dar dinheiro, trata-se de declarar senhorio, ativar proteção e posicionar-se para a vitória em Cristo. Ao longo dos séculos, o dízimo foi apresentado principalmente como uma obrigação financeira, um requisito para evitar maldições ou para obter bênçãos materiais. Mas essa visão limitada ocultou o seu verdadeiro poder como arma no âmbito espiritual. Você já se perguntou, se o dízimo é simplesmente uma transação financeira, por que o inimigo trabalha tão arduamente para que os crentes o abandonem? Por que há tanta confusão, debate e resistência em torno desta prática específica? Talvez porque o adversário entenda algo que muitos crentes esqueceram. O dízimo estabelece um perímetro de proteção espiritual que ele não pode transpor facilmente. É como um muro invisível ao redor da sua vida, da sua família, das suas finanças, da sua mente, da sua saúde. Não é que o dinheiro em si tenha poder espiritual, mas o seu ato de obediência e reconhecimento do senhorio de Deus estabelece uma cobertura que repele os ataques do inimigo. Imagine por um momento que há um título de propriedade espiritual sobre a sua vida. Quando dizima, você está assinando esse título em nome de Deus, declarando: isto pertence a Ele, não ao inimigo. E essa declaração tem peso no mundo espiritual. Estabelece limites que as forças das trevas devem respeitar.
Há testemunhos surpreendentes de pessoas que, por meio da fidelidade no dízimo, experimentaram proteção sobrenatural em tempos de crise. Famílias que foram preservadas durante desastres naturais, negócios que sobreviveram quando todos ao seu redor estavam falhando, pessoas que permaneceram saudáveis em meio a epidemias. Coincidência? Talvez. Mas também pode ser o escudo invisível que se ativa quando honramos a Deus com os nossos bens. Provérbios 3, 9 a 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua produção, assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares transbordarão de mosto. Note a sequência. Primeiramente honramos a Deus com os nossos bens, e então vem a proteção e a provisão. Não estamos comprando bênçãos, estamos reconhecendo que tudo já pertence a Ele, e esse reconhecimento nos coloca em posição de receber a sua proteção. O dízimo, quando corretamente entendido, não é para Deus, é para nós. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele diz no Salmo 50, 10 a 12: porque minha é toda a fera do bosque e os milhares de animais nos montes. Se eu tivesse fome, não te o diria, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Deus instituiu o dízimo não porque precise de recursos, mas porque precisamos declarar a nossa dependência. Pense, por que especificamente os 10%? Por que não 5% ou 15%? Há algo significativo nesse número na Bíblia. 10 representa a totalidade, como em 10 dedos que compõem a plenitude das nossas mãos. É como se Deus dissesse: dê-me o primeiro, o que é melhor, reconheça que tudo vem de mim e o restante ficará sob a minha cobertura. É um princípio espiritual que vai muito além do financeiro. Quando damos os 10% iniciais, estamos colocando simbolicamente 100% sob a bênção e a proteção de Deus. E isso muda a nossa posição no âmbito espiritual. Quero contar algo que talvez você não soubesse sobre Melquisedeque e Abraão. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque após a vitória militar, Melquisedeque lhe ofereceu pão e vinho. Esses elementos aparentemente simples têm um significado profundo. São os mesmos elementos que Jesus usaria mais tarde para estabelecer a comunhão. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue do novo pacto. O que vemos nesse primeiro ato do dízimo na Bíblia é uma troca espiritual surpreendente. Abraão dá o dízimo do despojo, o terreno, e recebe elementos que representam a vida eterna e o pacto, o celestial. Ele está trocando o temporal pelo eterno, o material pelo espiritual. E esse mesmo princípio opera hoje quando dizimamos com entendimento. Não estamos simplesmente dando dinheiro, estamos participando de uma troca espiritual. Entregamos o que é temporal e recebemos o que é eterno: proteção, promessas ativadas, pacto renovado, presença divina, autoridade espiritual. Agora, o que dizer daqueles que afirmam: eu disseimei fielmente e mesmo assim enfrentei problemas financeiros? Ou conheço pessoas que nunca dizimam e prosperam mais do que eu. Aqui é onde precisamos expandir a nossa compreensão. O dízimo não é um talismã mágico que automaticamente produz prosperidade material. É uma arma espiritual, uma ferramenta de posicionamento no reino de Deus. E essa posição pode se manifestar de diferentes maneiras, em diferentes momentos. Às vezes, a proteção que vem do dízimo se manifesta não em que nunca enfrentamos problemas, mas em que temos a graça, a sabedoria e os recursos para superá-los vitoriosamente. Não é que não haja batalha, é que estamos equipados para vencê-la. Considere o caso de Jó. Ele era um homem justo que honrava a Deus com os seus bens. Quando o inimigo o atacou, ele perdeu temporariamente as suas posses materiais, mas a sua posição espiritual permaneceu intacta, e ao final, o Senhor aumentou em dobro todas as coisas que haviam sido de Jó. Jó 42:10. Isso ilustra um princípio importante. A proteção espiritual que vem com o dízimo não significa sempre que não enfrentaremos perdas ou desafios. Às vezes, significa que mesmo se os enfrentarmos, estaremos posicionados para uma restauração dobrada. Quanto àqueles que parecem prosperar sem honrar a Deus com os seus bens, o Salmo 73 aborda justamente essa questão. O salmista confessa que quase tropeçou ao ver a prosperidade dos ímpios,
até que entrou no santuário de Deus e compreendeu o seu fim. A prosperidade sem Deus é temporária e superficial. A verdadeira prosperidade, que inclui paz interior, propósito, relações saudáveis e uma eternidade segura, vem apenas de um relacionamento correto com Ele. Além disso, não sabemos quais batalhas espirituais estão enfrentando aqueles que aparentemente prosperam sem dizimar. Eles podem ter abundância material, mas estar lutando em outras áreas. Relações rompidas, vazio interior, ansiedade constante, doenças inexplicáveis. O dízimo como arma espiritual opera em níveis que nem sempre são visíveis imediatamente. É como um sistema imunológico. Você não vê como ele trabalha diariamente para protegê-lo de milhares de ameaças, mas o seu efeito se acumula com o tempo e se manifesta em uma vida mais saudável. Agora permita-me compartilhar com você uma dimensão do dízimo que raramente é discutida: a sua conexão com a guerra espiritual. Efésios 6,12 nos lembra: porque não temos a nossa luta contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa batalha espiritual não é teórica, é real e afeta todos os aspectos da nossa vida: a nossa saúde, as nossas relações, as nossas finanças, a nossa paz de espírito. E nessa batalha, precisamos de todas as armas espirituais disponíveis. O dízimo é uma dessas armas e funciona de maneiras específicas. Primeiro, declara autoridade. Quando dizimamos, estamos dizendo: a minha vida está sob a autoridade de Deus, não do inimigo. E essa declaração estabelece limites espirituais que as forças das trevas devem respeitar. Segundo, quebra maldições. Malaquias fala de uma maldição associada a reter o que pertence a Deus. Quando dizimamos, estamos rompendo ativamente essa maldição e abrindo caminho para a bênção. Não é que Deus nos amaldiçoe se não dizimarmos, é que nos colocamos fora da sua economia de bênção. Terceiro, estabelece um testemunho. Apocalipse 12:11 diz que vencemos o acusador mediante o sangue do Cordeiro e mediante a palavra do testemunho. Quando dizimamos, estamos estabelecendo um testemunho tangível da nossa confiança em Deus. Esse testemunho tem poder no reino espiritual. Quarto, ativa o princípio da semeadura e colheita. 2 Coríntios 9:6 diz: aquele que semeia com parcimônia, também colherá com parcimônia. E aquele que semeia generosamente, generosamente também colherá. Esse princípio espiritual de semeadura e colheita é uma das leis mais fundamentais do reino, e o dízimo o coloca em movimento de maneira específica. Quinto, posiciona o nosso coração. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Quando colocamos o nosso tesouro, as nossas finanças, nas mãos de Deus por meio do dízimo, o nosso coração o segue. Isso nos alinha espiritualmente com os propósitos dele, o que é crucial na guerra espiritual. Esses aspectos fazem do dízimo uma arma espiritual formidável. Não é apenas um ato religioso, é uma declaração de guerra contra as forças que buscam nos roubar, matar e destruir. Permita-me compartilhar um testemunho poderoso que ilustra essa dimensão do dízimo. Conheço uma família que enfrentava constantes ataques inexplicáveis, doenças repentinas, problemas financeiros recorrentes, intensos conflitos relacionais, até mesmo acidentes frequentes. Parecia que viviam sob uma nuvem de adversidade persistente. Após buscar aconselhamento espiritual, descobriram que durante gerações, sua família vinha se envolvendo em práticas que desonravam a Deus com os seus recursos. Haviam participado de negócios injustos, roubado, feito pactos econômicos com entidades espirituais contrárias a Deus. Em essência, as finanças deles estavam sob uma maldição geracional. Decidiram romper esse ciclo, começando a dizimar fielmente, não como um ato mecânico, mas como uma declaração espiritual. Daqui em diante, a nossa família honrará a Deus com os nossos bens. Também fizeram restituição onde era possível e renunciaram explicitamente a qualquer pacto espiritual negativo feito por seus antepassados. Os resultados foram surpreendentes.
não imediatos, não mágicos, mas progressivos e reais. Os ataques passaram a diminuir, as doenças inexplicáveis cessaram, a atmosfera no lar mudou, as finanças se estabilizaram. Foi como se um escudo invisível tivesse sido colocado ao redor deles. Esse exemplo mostra que o dízimo, quando praticado como uma declaração espiritual intencional, pode romper ciclos de maldição e estabelecer novos padrões de bênção que afetam não apenas a pessoa que dizima, mas gerações futuras. Agora, é importante esclarecer que o dízimo não substitui Jesus como nossa fonte de vitória espiritual. A vitória final sobre o inimigo já foi conquistada na cruz. Mas o dízimo é uma maneira de aplicar e experimentar essa vitória na nossa vida diária, especialmente na área das nossas finanças. É como a armadura de Deus descrita em Efésios 6. A vitória já está assegurada em Cristo, mas ainda assim devemos nos revestir da armadura para experimentar essa vitória em meio às batalhas cotidianas. O dízimo é parte dessa armadura espiritual. Outro aspecto do dízimo como arma espiritual é a sua função como primícia. No sistema bíblico, as primícias eram especialmente significativas. Representavam o que era primeiro e o melhor, e consagrá-las a Deus santificava toda a colheita. Êxodo 22 a 29 diz: não tardarás em me trazer a primícia da tua colheita e do teu lagar. E Provérbios 3:9 enfatiza: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua produção. Quando dizimamos dos nossos rendimentos, estamos efetivamente consagrando as primícias. E segundo o princípio bíblico, quando as primícias são consagradas, toda a colheita, o restante dos nossos rendimentos, fica sob proteção e bênção. É como estabelecer um perímetro espiritual ao redor das nossas finanças. O inimigo, que vem furtar e destruir, encontra esse perímetro e não pode penetrá-lo facilmente. Não porque o dinheiro em si tenha poder espiritual, mas porque a nossa ação de fé, ao dizimar, ativa princípios espirituais de proteção. Isso explica por que algumas pessoas testemunham que quando começaram a dizimar, embora matematicamente tivessem menos dinheiro, pois estavam dando os 10%, de alguma forma o seu dinheiro rendia mais. Pagavam as contas com maior facilidade, enfrentavam menos emergências financeiras inesperadas, encontravam ofertas especiais no momento certo. Havia uma economia sobrenatural operando nas suas finanças. Agora, isso significa que o dízimo garante prosperidade financeira? Nem sempre. O que garante é que as nossas finanças estarão sob a economia de Deus, sob a sua administração, sob a sua sabedoria. E às vezes, na sua sabedoria, Ele pode permitir limitações financeiras por razões que não compreendemos completamente, mas que sempre operam para o nosso crescimento e para a sua glória. O dízimo não é um atalho para a riqueza, é uma declaração de confiança e dependência. E essa posição de confiança e dependência é justamente o que nos protege na batalha espiritual. Pense desta forma: na guerra espiritual, uma das principais estratégias do inimigo é nos isolar, nos fazer acreditar que dependemos apenas de nós mesmos. Quando dizimamos, estamos declarando ativamente: não dependo apenas de mim mesmo, dependo de Deus. E essa declaração frustra um dos principais ataques do adversário. Outro aspecto fascinante do dízimo como arma espiritual é a sua conexão com a adoração. No contexto bíblico, dar não era simplesmente uma transação financeira, era um ato de adoração. Quando os israelitas traziam os seus dízimos e ofertas, faziam-no como parte da sua adoração a Deus. Deuteronômio 14, 22 a 23 diz: indeclinavelmente dizimarás toda a produção do grão que o teu campo produzir a cada ano, e comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, para ali colocar o seu nome, o dízimo do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias das tuas vacas e dos teus rebanhos, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Note duas coisas importantes aqui. Primeiro, o dízimo estava conectado com o lugar que ele escolher para ali colocar o seu nome, ou seja, o lugar de adoração. Segundo, o propósito explícito era para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Isso nos mostra que o dízimo não era meramente financeiro.
era fundamentalmente espiritual. Era um ato de adoração destinado a cultivar o temor de Deus, reverência, admiração, respeito no coração daquele que adora. E aqui há uma revelação poderosa. A adoração é, em si, uma arma espiritual formidável. Quando o rei Josafá enfrentou um exército inimigo esmagador, colocou os adoradores na linha de frente, 2 de Crônicas 21 a 22. Quando Paulo e Silas adoraram na prisão, houve um terremoto que abriu todas as portas, Atos 16, 25 a 26. A adoração desencadeia a presença e o poder de Deus, e o dízimo, quando corretamente compreendido, é um ato de adoração. Portanto, cada vez que dizimamos com um coração de adoração, estamos desencadeando o poder de Deus na nossa situação financeira, na nossa família, no nosso trabalho, em todas as áreas que esses recursos tocam. Isso explica porque Deus disse a Israel, por meio de Malaquias: provai-me agora nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abundância. Não era um desafio meramente financeiro, era um convite para experimentar o que acontece quando a adoração genuína, expressa através do dízimo, desencadeia o poder sobrenatural de Deus. É como se Deus dissesse: experimente este princípio de adoração por meio do dízimo, e verá que ele mudará as atmosferas espirituais sobre a sua vida, abrirá canais de bênção que estavam bloqueados, repelirá o devorador que vinha consumindo os seus recursos. Agora, se o dízimo tem esse poder espiritual, por que tantos crentes não o experimentam? Creio que há várias razões. Alguns dizimam sem entendimento espiritual, como um mero ato religioso, como pagar uma taxa de filiação a um clube. Sem entendimento espiritual, não conseguem ativar a dimensão espiritual do dízimo. Outros dizimam por obrigação ou por medo, e não por fé e adoração. E Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. O dízimo sem fé é simplesmente um ato externo que não ativa dinâmicas espirituais. Alguns dizimam com a atitude incorreta, esperando manipular Deus para obter bênçãos materiais. Mas Deus não pode ser manipulado, e o dízimo não é uma transação contratual com Ele. É uma resposta de adoração ao seu senhorio e à sua bondade. Outros dizimam fielmente, mas não assumem a posição de autoridade em Cristo. Permanecem passivos diante dos ataques do inimigo, sem compreender que o dízimo faz parte da sua posição de autoridade espiritual, a partir da qual podem e devem resistir ao adversário. E talvez o mais comum, muitos dizimam matematicamente, mas não com todo o coração. Malaquias não fala apenas em trazer os dízimos, mas em voltardes a Deus. Malaquias 3:7. O dízimo deve ser uma expressão de um coração completamente rendido a Deus e não um ato isolado de doar dinheiro. Para experimentar plenamente o poder espiritual do dízimo, devemos abordá-lo como ele realmente é: um ato de adoração, uma declaração de dependência, um reconhecimento do senhorio, um ato de guerra espiritual, um posicionamento sob a economia sobrenatural de Deus. Quando o fazemos assim, o dízimo se torna uma das armas espirituais mais eficazes no nosso arsenal. Não porque o dinheiro em si tenha poder, mas porque o nosso ato de obediência e adoração ativa dinâmicas espirituais poderosas. Agora permita-me abordar algumas perguntas comuns sobre o dízimo a partir dessa perspectiva espiritual. Devo dizimar dos meus rendimentos brutos ou líquidos? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. Do ponto de vista do dízimo como arma espiritual, a resposta é clara: dê a Deus o melhor, o primeiro, não o que sobra depois de todas as deduções. Provérbios 3:9 fala das primícias, o que é primeiro e o melhor. Quando dizima dos rendimentos brutos, você está declarando que Deus é o primeiro, não o governo, não os impostos, nem qualquer outra obrigação financeira. O que acontece se eu não puder, no momento, me dar ao luxo de dizimar? Se você está em uma situação financeira extremamente difícil, lembre-se de que Deus olha para o coração. 2 de Coríntios 8:12 diz: porque se há prontidão de espírito, será aceita conforme o que cada um tem e não conforme o que não tem. Comece de onde você está, com o que você tem.
Se não puder dar os 10% completos agora, doe o que puder com um coração disposto e estabeleça um plano para aumentar gradualmente até alcançar o dízimo completo, conforme Deus o prospera. Devo dizimar para a minha igreja local ou posso doar para qualquer ministério? O princípio bíblico é claro. O dízimo pertence ao celeiro, ao depósito, que no nosso contexto é a igreja local onde você recebe alimento espiritual regular. Malaquias 3:10 fala em trazer os dízimos ao celeiro para que haja mantimento na minha casa. A sua igreja local é a sua base espiritual, a sua cobertura, a sua casa espiritual. Fortalecer essa base com os seus dízimos fortalece a sua própria cobertura espiritual. E se a minha igreja não administrar bem os recursos? Esta é uma preocupação legítima. Se você tiver evidências claras de má administração ou abuso financeiro, deve abordar o assunto com os líderes apropriados, seguindo os princípios bíblicos de Mateus 18. Se após seguir o processo adequado, a situação não se corrigir, pode ser necessário buscar outra comunidade de fé. Mas não use preocupações vagas ou pequenos desacordos sobre prioridades financeiras como desculpa para não dizimar. O dízimo deve ser apenas dinheiro ou pode ser de outras formas. O princípio bíblico é dar de tudo o que Deus te abençoou. Em uma economia agrícola, isso significava colheitas e rebanhos. Na nossa economia monetária, geralmente significa rendimentos financeiros. Mas o princípio é dar aquilo que quer que represente o fruto do seu trabalho e a bênção de Deus em sua vida. Essas perguntas práticas são importantes, mas não devem ofuscar a verdade central. O dízimo é fundamentalmente espiritual. É um ato de fé, um ato de adoração, um ato de guerra espiritual. E quando o praticamos com esse entendimento, ele se torna uma das armas mais eficazes no nosso arsenal espiritual. Agora, permita-me compartilhar alguns testemunhos de pessoas que experimentaram o poder espiritual do dízimo em suas vidas. Um homem de negócios que vinha lutando com ciclos inexplicáveis de perdas, começou a dizimar fielmente, não como uma fórmula para a prosperidade, mas como um ato de reconhecimento do senhorio de Deus sobre sua empresa. Em 6 meses, não apenas as finanças dele se estabilizaram, como também ele notou que as coincidências positivas aumentaram dramaticamente. Contatos-chave surgiam no momento exato. Contratos que pareciam perdidos eram inexplicavelmente renovados. Oportunidades inesperadas apareciam. Era como se o fluxo espiritual sobre o negócio dele tivesse mudado. Uma família que vinha enfrentando constantes problemas de saúde, um após o outro, sem explicação médica clara, começou a examinar a sua vida espiritual. Perceberam que, embora fossem fiéis em outras áreas, haviam sido inconsistentes com os seus dízimos, tratando-os como algo opcional quando as finanças estavam apertadas. Decidiram comprometer-se a dizimar fielmente, independentemente das circunstâncias financeiras, como uma declaração de confiança em Deus. Gradualmente, os ciclos de doenças inexplicáveis começaram a se romper. Não foi instantâneo, não foi mágico, mas foi real e progressivo. A saúde da família melhorou de forma notável e mesmo quando doenças ocasionais surgiam, a recuperação era mais rápida. Uma mulher solteira que constantemente experimentava medo e insegurança financeira, apesar de ter uma renda estável, começou a dizimar como um ato de guerra contra o espírito do medo em sua vida. No início foi difícil. O medo gritava que ela não teria o suficiente se desse os 10%, mas ela persistiu, declarando com cada dízimo: Deus é o meu provedor, não o meu trabalho, não a minha conta bancária. Com o tempo, algo mudou em seu interior. O medo começou a diminuir, uma paz inexplicável, mesmo quando os números na sua conta não pareciam garantir, passou a governar o seu coração. A situação financeira também melhorou gradualmente, mas a maior mudança foi a liberação do medo que a dominara por anos. Esses testemunhos ilustram uma verdade importante. O poder espiritual do dízimo não se manifesta principalmente por meio de milagres financeiros instantâneos, embora estes possam ocorrer, mas por meio de mudanças graduais e profundas na atmosfera espiritual sobre as nossas vidas, finanças, saúde e relações. É como a diferença entre um clima
e um evento climático. Um evento, como uma tempestade repentina, pode ser dramático, mas temporário. Uma mudança de clima é menos dramática, porém mais duradoura e com efeitos mais profundos. O dízimo, praticado consistentemente com fé e entendimento, muda o clima espiritual sobre a sua vida. Agora, permita-me abordar um aspecto que muitos ensinadores evitam ao falar do dízimo: a sua dimensão de libertação. O dízimo pode ser um instrumento poderoso de libertação de amarras espirituais, especialmente aquelas relacionadas com as finanças e a provisão. Muitas pessoas estão atadas por espíritos de pobreza, escassez, ganância, cobiça ou medo financeiro. Essas amarras se manifestam em padrões persistentes. Não importa quanto ganhem, nunca é suficiente. Experimentam ciclos inexplicáveis de perda financeira, sentem ansiedade crônica em relação ao dinheiro, mesmo quando as suas necessidades estão cobertas. Não conseguem aproveitar o que têm, porque sempre desejam mais. O dízimo confronta diretamente essas amarras, pois toca uma das áreas onde o inimigo tem maior influência no nosso mundo: o dinheiro. 1 de Timóteo 6,10 adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando dizimamos, estamos atacando diretamente uma das raízes principais do mal em nossas vidas. É como cortar o fornecimento de oxigênio para um fogo. O fogo da ganância, da cobiça, do medo financeiro necessita do oxigênio do controle. Quando dizimamos, estamos cortando esse oxigênio, declarando: eu não controlo o meu dinheiro, Deus o controla. Eu não dependo do meu dinheiro para a segurança, dependo de Deus. Isso explica porque algumas pessoas experimentam uma intensa batalha interior quando pensam em começar a dizimar ou aumentar as suas ofertas. Sentem medo, ansiedade, resistência irracional. Essas reações podem ser indicadores de que estão sendo tocadas em uma área de amarra espiritual. E é justamente por isso que o dízimo pode ser um ato poderoso de libertação. Quando você dizima apesar do medo, está exercendo a sua autoridade espiritual sobre aquele espírito de medo. Quando dizima apesar de sentir escassez, está rompendo o poder do espírito de pobreza sobre a sua vida. Quando dizima, mesmo tendo a tendência de se apegar a cada centavo, você se liberta do espírito da avareza. É um ato de guerra espiritual. E a cada ato de obediência, as correntes se enfraquecem até que por fim se rompam completamente. Permita-me contar a história de Carlos, um profissional de sucesso que, apesar de ganhar bem, vivia constantemente endividado e ansioso com o dinheiro. Ele cresceu em um lar onde o dinheiro era escasso e o tema dos conflitos era constante. Sem perceber, desenvolveu uma amarra espiritual relacionada às finanças, manifestada em hábitos de gastos compulsivos, seguidos por intensos períodos de restrição financeira e autoflagelação. Quando Carlos se converteu ao cristianismo, começou a dizimar, mas o fazia com ressentimento interior e medo. Cada vez que ele preenchia aquele cheque ou fazia aquela transferência, sentia uma voz interior gritando que não seria suficiente, que precisava daquele dinheiro, que estava sendo irresponsável. Um conselheiro espiritual ajudou-o a ver que essas reações eram indicadores de uma amarra espiritual e não simples emoções. Encorajou-o a usar o dízimo como um ato de libertação, declarando especificamente a cada dízimo: em nome de Jesus, quebro toda a amarra do medo financeiro, da escassez e da ansiedade na minha vida. Declaro que Deus é o meu provedor e que vivo na sua abundância. No início, a batalha foi intensa, mas com cada ato de obediência, com cada declaração, as vozes do medo foram se enfraquecendo. Depois de alguns meses, Carlos notou algo surpreendente. Ele já não sentia aquela ansiedade paralisante ao dizimar. E mais surpreendente ainda, as suas finanças começaram a se organizar. Não porque de forma mágica ele ganhava mais, mas porque os padrões destrutivos do gasto compulsivo e da autoflagelação começaram a se romper. A sua relação com o dinheiro estava sendo curada, libertada. Esse testemunho ilustra como o dízimo, entendido e praticado corretamente, pode ser um instrumento poderoso de libertação pessoal. Não se trata apenas de financiar a obra de Deus, embora isso seja importante.
é sobre a sua própria liberdade espiritual. Agora, permita-me abordar um tema delicado, mas importante. O que acontece com aqueles que já sofreram manipulação ou abuso em relação ao ensino do dízimo? Tristemente, alguns líderes distorceram essa bela verdade bíblica para manipular as pessoas, usando táticas de medo, prometendo bênçãos exageradas ou vivendo em luxo enquanto as suas congregações sofrem. Esses abusos levaram muitos a rejeitarem completamente o princípio do dízimo, fazendo com que perdessem os seus benefícios espirituais. Se você foi ferido dessa maneira, quero lhe dizer algo importante. O abuso de uma verdade não invalida a verdade em si. O fato de alguns terem usado o ensino do dízimo de maneira equivocada não significa que o princípio em si não seja válido e poderoso quando entendido e praticado de forma correta. Deus olha para o seu coração. Ele entende por que talvez você tenha se mostrado relutante em dizimar ou tenha sentimentos negativos em relação a essa prática. Ele não o condena, convida-o a redescobrir essa verdade a partir da perspectiva dele, e não a partir de uma perspectiva distorcida que talvez você tenha experimentado. Se você decidir dar esse passo, comece devagar. Converse honestamente com Deus sobre os seus medos e feridas. Peça que Ele revele o seu coração acerca do dízimo, não através das lentes de experiências negativas passadas, mas através da sua palavra e do seu espírito. Quando estiver pronto, comece a dizimar não por obrigação, mas como um ato de adoração e de confiança renovada. Faça-o em um ambiente eclesiástico saudável, onde há transparência financeira e responsabilidade. E observe como Deus começa a curar aquelas áreas feridas enquanto você redescobre o verdadeiro poder espiritual do dízimo. Por fim, quero compartilhar com você alguns princípios práticos para ativar o poder espiritual do dízimo na sua vida. Primeiro, dizime com entendimento. Não o faça mecanicamente, como um simples ato religioso. Compreenda que você está fazendo uma declaração espiritual, ativando princípios do reino, posicionando-se sob a autoridade e a proteção de Deus. Esse entendimento transforma o ato de doar de uma obrigação em um privilégio, de um fardo em uma ferramenta poderosa. Segundo, dizime com intenção. Antes de doar, reserve um momento para declarar conscientemente o que você está fazendo no âmbito espiritual. Senhor, com este dízimo, reconheço que tudo o que tenho vem de Ti. Declaro o Teu senhorio sobre as minhas finanças e sobre toda a minha vida. Posiciono-me sob a Tua economia sobrenatural e resisto a qualquer ataque do devorador contra os meus recursos, a minha saúde e a minha família. Ativo o princípio da semeadura e colheita na minha vida. Terceiro, dizime com regularidade e consistência. O poder espiritual do dízimo se manifesta plenamente quando praticado como um estilo de vida e não como um ato ocasional. É como construir um muro de proteção. Cada pedra, cada ato de dizimar fortalece o muro. A consistência é fundamental. Quarto, combine o dízimo com outras disciplinas espirituais. O dízimo funciona de forma mais poderosa quando praticado juntamente com a oração regular, o estudo da palavra, a comunhão com outros crentes, o jejum e outras disciplinas espirituais. Essas práticas se reforçam mutuamente, criando um estilo de vida integral, de submissão a Deus e de resistência ao inimigo. Quinto, espere com fé, mas sem fórmulas rígidas. Creia que o seu ato de dizimar está ativando dinâmicas espirituais poderosas, mas não tente enquadrar Deus em uma fórmula matemática. Dou X, recebo Y assim. Deus é soberano e os seus caminhos estão acima dos nossos. Confie na sabedoria dele para manifestar a proteção e a provisão da maneira e no tempo que ele julgar melhor. Sexto, observe e reconheça os resultados. Fique atento a como a atmosfera espiritual da sua vida, as suas finanças, a sua saúde e as suas relações mudam à medida que pratica o dízimo consistentemente. Você pode notar menos ataques inexplicáveis, mais paz interior, decisões financeiras mais sábias, oportunidades inesperadas, proteção em tempos de crise. Quando perceber essas mudanças, agradeça a Deus de forma específica, reforçando a sua fé no poder deste princípio. Sétimo,
Compartilhe o seu testemunho. Quando você experimentar o poder espiritual do dízimo na sua vida, compartilhe a sua história com os outros, não como uma fórmula garantida para a prosperidade, mas como um testemunho de como Deus honra aqueles que o honram com os seus bens. O seu testemunho pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ouvir para dar esse passo de fé. Esses princípios práticos o ajudarão a experienciar plenamente o dízimo, não apenas como uma prática religiosa, mas como uma arma espiritual eficaz no seu arsenal do reino. Agora, quero abordar um aspecto final: o legado que você cria através do dízimo. Quando dizima fielmente, você não está apenas impactando o seu presente, está estabelecendo um legado espiritual para as gerações futuras, está rompendo maldições geracionais de pobreza, medo financeiro, ganância ou avareza que talvez tenham assombrado a sua linhagem por gerações. E está estabelecendo novos padrões de bênção que podem fluir para os seus filhos, netos e além. Êxodo 25:6 diz que Deus pune a maldade até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, mas mostra misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Há um princípio espiritual aqui. As consequências negativas da desobediência podem afetar várias gerações, mas as bênçãos da obediência podem se estender por milhares de gerações. Quando você honra a Deus com os seus bens por meio do dízimo, está posicionando a sua linhagem sob uma corrente de bênção que pode fluir muito além da sua própria vida. Está declarando sobre a sua família: nesta casa servimos ao Senhor, nesta linhagem reconhecemos Deus como dono e Senhor de tudo o que temos. Essa declaração geracional tem poder no reino espiritual. Estabelece um precedente, uma cobertura, um legado que pode proteger os seus descendentes, mesmo antes de nascerem. Imagine os seus filhos, netos e bisnetos caminhando nos princípios de mordomia que você estabeleceu, experimentando a proteção e a provisão divinas, transmitindo esse legado para os seus próprios descendentes. A sua fidelidade hoje pode impactar pessoas que ainda não nasceram, gerações que você jamais conhecerá nesta vida, mas que viverão nas bênçãos que a sua obediência ativou. Este é talvez o aspecto mais profundo do dízimo como arma espiritual, a sua capacidade de estabelecer proteção e bênção geracional. Você não está apenas se protegendo, está construindo um escudo sobre a sua linhagem. E agora, para concluir, permita-me resumir o que descobrimos sobre o dízimo como arma espiritual. O dízimo não é simplesmente uma prática religiosa ou uma transação financeira, é uma declaração espiritual poderosa que ativa princípios eternos do reino de Deus. É um ato de reconhecimento do senhorio de Deus, uma expressão de confiança na sua provisão, uma aliança com a sua autoridade, uma aplicação prática da nossa fé. É um escudo protetor contra o devorador, uma chave que abre as janelas do céu, um instrumento de libertação pessoal, um legado de bênção geracional. Quando o praticamos com entendimento, fé e consistência, ele se torna uma das armas mais eficazes no nosso arsenal espiritual, não porque o dinheiro tenha poder, mas porque o nosso ato de obediência e adoração ativa dinâmicas espirituais poderosas. Você já se sentiu vulnerável a ataques inexplicáveis em suas finanças, sua saúde, suas relações? Já experimentou ciclos de escassez, perda ou limitações que parecem não ter causa natural? Já percebeu padrões negativos relacionados às finanças que se repetem em sua família, geração após geração? Se sim, convido-o a considerar o dízimo como aquilo que ele realmente é, na sua essência mais profunda, uma arma espiritual, um escudo de proteção, uma declaração de confiança, um ato de guerra contra as forças que buscam roubá-lo, matá-lo e destruí-lo. Não comece a dizimar porque alguém o pressione ou por medo de uma maldição. Comece porque você está pronto para experimentar a dimensão espiritual completa desta prática antiga, mas eternamente relevante. Comece porque deseja se posicionar sob a economia sobrenatural de Deus. Comece porque está pronto para declarar no reino espiritual: a minha vida, as minhas finanças, a minha família, tudo o que tenho pertence a Deus e está sob a sua proteção. Se você já dizima,
encorajo-o a fazê-lo com um entendimento e um propósito renovados, vendo além do ato físico de doar dinheiro para a dimensão espiritual do que realmente está fazendo a cada dízimo. E se esta mensagem o abençoou, convido-o a compartilhá-la com outros que possam se beneficiar dessa compreensão mais profunda do dízimo. Comente a sua experiência, as suas perguntas ou os seus testemunhos abaixo. Inscreva-se no canal para mais revelações que podem transformar a sua vida espiritual. E ative as notificações para não perder futuros conteúdos. Lembre-se, o dízimo não é apenas uma prática religiosa do passado. É uma arma espiritual poderosa para o presente e para o futuro. Não se trata apenas de dar dinheiro. Trata-se de declarar senhorio, ativar proteção e se posicionar para a vitória em Cristo. Ao longo dos séculos, o dízimo foi apresentado de diversas maneiras, mas raramente se explorou por completo a sua dimensão como arma espiritual. Essa perspectiva não é uma nova doutrina. Está enraizada nos princípios espirituais fundamentais que permeiam toda a Escritura. Em essência, quando entendemos o dízimo como arma espiritual, reconhecemos que não estamos simplesmente cumprindo um dever religioso. Estamos participando ativamente da economia do reino, declarando a nossa confiança na provisão de Deus, resistindo ao espírito do medo e da escassez e nos posicionando sob a proteção divina que se ativa quando honramos a Deus com os nossos bens. Essa perspectiva transforma por completo a nossa experiência com o dízimo. Ele deixa de ser algo que fazemos com ressentimento ou por obrigação, tornando-se um privilégio, uma ferramenta, uma arma que usamos intencionalmente para estabelecer e manter a nossa posição em Cristo. E ao dizimarmos com essa compreensão, com fé e propósito, experimentamos o poder transformador desse princípio eterno, não apenas em nossas finanças, mas em todas as dimensões da nossa vida em Cristo. O dízimo, corretamente entendido e praticado, não é uma restrição à nossa liberdade. É uma expressão e uma expansão dela. É declarar que somos livres do controle do dinheiro, livres do espírito da escassez, livres para confiar em Deus como a nossa fonte, livres para experimentar a sua abundância sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Esta é a verdade libertadora sobre o dízimo como arma espiritual. Não é um fardo que devemos carregar, é um privilégio, uma ferramenta, uma arma que nos foi dada para experimentar de forma mais plena a vitória que já nos pertence em Cristo. Você se atreverá a tomar essa arma e usá-la com entendimento, fé e propósito? A decisão é sua. Mas o testemunho de inúmeros crentes ao longo dos séculos e a promessa imutável da palavra de Deus confirmam que quando o fizer, você experimentará uma dimensão de proteção, provisão e liberdade que talvez nunca tivesse imaginado ser possível. E tudo começa com um simples ato de obediência e fé. Honrar a Deus com os seus bens, reconhecer o seu senhorio sobre tudo o que possui e se posicionar deliberadamente sob a sua economia sobrenatural, onde as janelas do céu se abrem e a bênção transborda. Agora gostaria de orar com você. Pai Celestial, agradecemos pela revelação do dízimo como arma espiritual. Obrigado porque, em tua sabedoria, estabeleceste este princípio não para te beneficiar, pois és dono de tudo, mas para nos abençoar e proteger. Ajuda-nos a praticar o dízimo não como uma obrigação religiosa, mas como um ato de adoração, confiança e posicionamento espiritual. Que a cada vez que dizimarmos, estejamos conscientes da declaração espiritual que estamos fazendo, do escudo que estamos ativando, da economia sobrenatural na qual estamos participando, e que experimentemos plenamente a proteção, a provisão e a liberdade que vem ao honrarmos fielmente o teu senhorio sobre as nossas vidas e os nossos recursos. Em nome de Jesus, amém. Agora quero que você faça algo. Deixe um comentário abaixo compartilhando como esta mensagem mudou a sua perspectiva sobre o dízimo. Você ouvia anteriormente apenas como uma obrigação religiosa ou já compreendia a sua dimensão como arma espiritual? Você já experimentou o seu poder protetor em sua própria vida? O seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Também o convido a compartilhar este vídeo com aqueles que possam se beneficiar desta compreensão mais profunda do dízimo.
Às vezes, uma simples revelação pode transformar completamente a nossa experiência de uma prática que talvez tenhamos seguido por anos sem compreender plenamente o seu propósito espiritual. E se você nunca dizimou ou tem sido inconsistente, encorajo-o a dar esse passo de fé. Não porque alguém o diga, não por pressão ou manipulação, mas porque deseja experimentar por si mesmo o poder espiritual desta prática bíblica. Deus é fiel para honrar aqueles que o honram com os seus bens, não apenas com prosperidade material, mas com proteção, provisão, paz e liberdade espiritual. Lembre-se, o dízimo não é apenas uma transação financeira, é uma declaração espiritual poderosa. Não é apenas um ato religioso do passado, é uma arma espiritual eficaz para o presente. Não se trata apenas de dar dinheiro, trata-se de se posicionar deliberadamente sob a economia sobrenatural de Deus, onde as regras naturais da escassez são superadas pela abundância do reino. Você está pronto para experimentar essa dimensão do dízimo em sua própria vida? A decisão é sua, mas tenho certeza. Quando você der esse passo de fé, com entendimento e propósito espiritual, estará ativando princípios eternos que podem transformar não apenas as suas finanças, mas toda a sua experiência do reino de Deus na terra. Obrigado por estar aqui até o final. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando verdades bíblicas que podem revolucionar a sua vida espiritual. Que Deus o abençoe abundantemente. É interessante notar como o conceito do dízimo evoluiu ao longo da história bíblica, desde a sua primeira menção com Abraão e Melquisedeque, até sua codificação na lei mosaica e, finalmente, sua aplicação no Novo Testamento sob a graça. Essa evolução não diminui o seu poder espiritual, mas o amplia, elevando-o de uma obrigação legal para uma resposta de gratidão e reconhecimento do senhorio de Cristo. Em essência, ao entendermos o dízimo como arma espiritual, reconhecemos que não estamos simplesmente cumprindo um dever religioso. Estamos participando ativamente da economia do reino, declarando a nossa confiança na provisão de Deus, resistindo ao espírito do medo e da escassez e posicionando-nos sob a proteção divina que se ativa quando honramos a Deus com os nossos bens. Essa perspectiva transforma por completo a nossa experiência com o dízimo. Ele deixa de ser algo que fazemos com ressentimento ou por obrigação, tornando-se um privilégio, uma ferramenta, uma arma que usamos intencionalmente para estabelecer e manter a nossa posição em Cristo. E ao dizimarmos a partir dessa compreensão, com fé e propósito, experimentamos o poder transformador deste princípio eterno, não apenas em nossas finanças, mas em todas as dimensões da nossa vida em Cristo. O dízimo corretamente compreendido e praticado não restringe a nossa liberdade, ele é uma expressão e uma expansão dela. É declarar que somos livres do controle do dinheiro, livres do espírito da escassez, livres para confiar em Deus como a nossa fonte, livres para experimentar a sua abundância sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Esta é a verdade libertadora sobre o dízimo como arma espiritual. Não é um fardo que devemos carregar, é um privilégio, uma ferramenta, uma arma que nos foi dada para experienciarmos de forma plena a vitória que já nos pertence em Cristo. Você se atreverá a tomar essa arma e usá-la com entendimento, fé e propósito? A decisão é sua, mas o testemunho de inúmeros crentes ao longo dos séculos, bem como a promessa imutável da palavra de Deus, confirmam que, ao fazê-lo, você experimentará uma dimensão de proteção, provisão e liberdade que talvez nunca tenha imaginado possível. E tudo começa com um simples ato de obediência e fé. Honrar a Deus com os seus bens, reconhecer o seu senhorio sobre tudo o que você possui e posicionar-se deliberadamente sob a sua economia sobrenatural, onde as janelas do céu se abrem e a bênção transborda.